Dizem que há certas histórias que o tempo tenta enterrar, mas que insistem em voltar, noite após noite, como ecos de um passado que se recusa a ser esquecido. E essa é uma dessas histórias. Se você tiver coragem de ficar até o fim, vai entender por que tantos moradores daquela pequena cidade ainda hoje juram que ouviram o som de passos, véus arrastando e um choro preso entre as tumbas frias. Alguns afirmam que é apenas imaginação, outros preferem não falar sobre isso. Mas quem já viu Quem já sente, quem já ouviu o lamento, jamais esqueceu. Tudo começou numa madrugada nublada, quando o vento parecia carregar segredos sussurrados entre as árvores do cemitério. O velho zelador, um homem simples e calado, tinha o hábito de acender velas em túmulos esquecidos. Ele dizia que era um jeito de iluminar a alma dos que ninguém mais lembrava. Naquela noite, porém, algo o fez parar. Entre os túmulos, ele viu o que parecia ser uma mulher, vestida de branco, parada diante de uma lápide antiga. O vestido tremulava como névoa viva, o rosto pálido como a lua. O homem não se aproximou. Ficou observando com o coração preso na garganta, até que a figura lentamente se virou. E foi ali, quando os olhos dela se encontraram com os dele, que ele percebeu: não havia vida naquele olhar. Era como encarar um espelho do além, um reflexo de algo que não pertencia mais àquele mundo. Ele soltou o lampião e correu sem olhar para trás. No dia seguinte, jurou nunca mais pisar naquele cemitério depois do pôr do sol. Mas o que o velho não sabia era que aquela aparição não era nova. Havia registros antigos e esquecidos sobre uma noiva que morreu no dia do casamento há mais de 100 anos. Diziam que ela se chamava Helena. Jovem, bela e apaixonada, prometera se casar com um homem que dizia ser seu destino. Só que o destino, naquela época, foi cruel. O noivo desapareceu na véspera da cerimônia e ninguém jamais o encontrou. Helena, desesperada, acreditou que ele havia fugido. Passou a noite inteira esperando diante do altar, com o vestido branco, o buquê nas mãos e o coração em pedaços. Quando amanheceu e a verdade veio à tona, menos que ele havia sido encontrado morto, à beira do rio, algo dentro dela se quebrou para sempre. Ninguém sabe ao certo se ela se jogou no mesmo rio ou se simplesmente desapareceu. Mas dias depois, o corpo dela foi encontrado, ou algo que parecia ser seu corpo. Desde então, o cemitério passou a ser o cenário de aparições inexplicáveis. Testemunhas relatam ver uma mulher de véu caminhando entre os túmulos, como se ainda procurasse alguém. O som do tecido arrastando pelas pedras, o perfume de flores murchas e um lamento que corta o ar gelado. Alguns dizem que é apenas o vento brincando com a imaginação. Outros juram ter ouvido o próprio nome sussurrado pela voz de uma mulher que não devia mais existir. Certa vez, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Armados com lanternas e celulares, invadiram o cemitério à meia-noite. Queriam gravar a noiva fantasma para postar nas redes sociais. Riam, zombavam e até chamavam por ela em voz alta. Foi quando o ar ficou pesado. As risadas cessaram. Um dos garotos, o mais corajoso, apontou a lanterna para o fundo do terreno e viu algo, uma silhueta feminina, imóvel, olhando na direção deles. No início pensaram que fosse alguém pregando uma peça, mas quando a luz passou pelo rosto, viram que os olhos estavam abertos demais. E o sorriso, fixo, impossível. O véu cobria metade do rosto, e o vestido parecia molhado. Um cheiro de terra e podridão tomou o ar. Então a lanterna apagou. E o que se ouviu foi apenas um grito. Quando a luz voltou, ela já não estava mais lá. Apenas o buquê, deixado no chão, com flores que pareciam recém-colhidas. Desde aquele dia, nenhum deles quis mais falar sobre o que aconteceu. Mas há quem diga que uma das câmeras gravou algo. O vídeo, segundo boatos, mostrava uma mão fria se estendendo na direção do rapaz antes de tudo apagar. O vídeo nunca foi publicado. Desapareceu junto com o celular que foi encontrado dias depois, trincado, dentro do cemitério bem em frente à lápide de Helena. Há quem diga que a noiva aparece sempre que alguém a chama, que ela responde aos risos e provocações, como se estivesse presa entre o amor e o ódio, entre o desejo de ser lembrada e a dor de nunca ter sido compreendida. Há quem acredite que ela busca seu noivo vagando noite após noite sem entender que o tempo passou. Outros acreditam que ela se alimenta do medo, e que quanto mais as pessoas contam sua história, mais forte ela fica. E talvez seja por isso que, ainda hoje, se você for corajoso o suficiente para visitar aquele cemitério durante a lua cheia, possa ouvir o farfalhar do véu atrás de você. Mas cuidado, se olhar para trás, pode ser tarde demais. Dizem que quem encara o olhar da noiva sente uma tristeza tão profunda que carrega para o resto da vida. É como se algo dela ficasse com você e algo de você ficasse com ela. Os moradores mais antigos evitam até pronunciar o nome Helena. Eles apenas murmuram a noiva e fecham as janelas quando o vento começa a soprar mais forte, principalmente se houver cheiro de flores brancas no ar. Um antigo padre da cidade tentou exorcizar o local,
mas depois da terceira noite desistiu. Disse que algo ali não queria ser liberto, queria ser ouvido. Anos se passaram e novas pessoas foram morar nas redondezas. Uma jovem chamada Lisa, curiosa com a história, decidiu investigar. Jornalista iniciante, ela acreditava que tudo não passava de folclore local. Passou semanas estudando, lendo jornais antigos, ouvindo relatos, e quanto mais descobria, mais inquieta ficava. Até que decidiu ir pessoalmente ao cemitério numa noite de lua crescente. Levou uma câmera, um gravador e uma flor branca. Disse que queria entender e não zombar. Chegou ao portão de ferro e sentiu o ar mudar, menos mais frio, mais denso. Caminhou entre os túmulos, chamando em voz baixa: Helena, se você ainda está aqui, eu quero ouvir sua história. Por alguns minutos, o silêncio foi absoluto. Depois, um leve som de passos atrás dela. Elissa se virou e viu uma figura coberta por um véu, parada a poucos metros. A mulher não falava, apenas estendia a mão. A Lisa, tremendo, ergueu a flor e disse: Eu vim em paz. A figura se aproximou, e quando o véu começou a se mover, revelando um rosto pálido, as luzes da câmera piscaram e o gravador caiu. O que aconteceu depois ninguém sabe ao certo. O corpo de Alisa nunca foi encontrado, apenas a câmera, que gravou o som de um choro e uma voz sussurrando. Você também esperaria por amor, não é? Desde então, o cemitério foi fechado. Grades novas, avisos de perigo, vigilância. Mas os guardas dizem ouvir vozes, risadas e o som de passos suaves, como de uma noiva caminhando para o altar. Há noites em que o portão amanhece aberto, mesmo trancado com corrente. E há quem jure ter visto, entre as névoas do amanhecer, uma mulher caminhando em direção ao rio, o mesmo onde o noivo desapareceu. Alguns dizem que o amor é eterno, outros que o amor pode se tornar uma maldição. Talvez Helena tenha amado tanto que sua alma não soube partir, ou talvez tenha sido o ódio, o abandono, o desespero. O que quer que aprenda ali, ninguém conseguiu libertar. Mas se você algum dia ouvir falar de uma noiva caminhando sozinha pela estrada à noite, não pare, não ofereça carona, e acima de tudo, não olhe para o rosto dela. Porque dizem, quando ela sorri, é tarde demais. E assim termina a história da noiva que assombra o cemitério. Uma lenda que ecoa entre os ventos e os túmulos, lembrando que algumas promessas de amor jamais descansam. Se você ficou até aqui, obrigado por ter ouvido essa história até o fim. Sua coragem é maior do que imagina. Agora eu quero saber se você realmente ouviu essa lenda até o final. Escreva nos comentários a frase: ouvi essa lenda. Assim, saberei que você é um dos poucos que caminharam comigo por entre as sombras desse relato. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque há muitas outras histórias à sua espera, menos algumas assustadoras, outras misteriosas, mas todas igualmente fascinantes. Nos vemos na próxima noite.